E Cleuber, tudo bem? Ó, pessoal, eu já dei o start aqui na gravação, né? Sejam bem-vindos aí, né? A terceira UC. Deixa eu já compartilhar, que aí fica mais fácil, gente. Então, a gente está na terceira UC, né? Do módulo básico. Lembrando, deixa eu até compartilhar logo a tela inteira, que aí fica até mais fácil. Lembrando, pessoal, que nós estamos no módulo básico. Aí o módulo básico são essas quatro Cs, né? Que a gente já fez: comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho, que a gente está começando hoje, e qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, tá? Então, já vamos para essa terceira C aqui que compõe o módulo básico aqui do curso de eletrotécnica. De praxe aqui, já vamos criar a pastinha de atividades aqui. Projeto, a planta baixa. Eu deixei ele. Deixa eu ver onde que eu colei. Eu achei que eu tinha jogado aqui, mas parece que não. Deixa eu só olhar na outra pasta aqui, projeto industrial. Tô achando que eu joguei na pasta errada. É, foi isso mesmo, ó. Labtech. É porque esse foi o único que eu encontrei é, como uma planta baixa normal. Enquanto copia aqui, pessoal. Então, vamos iniciar aqui, né? Então, essa disciplina aqui, ela é análoga nos cursos, principalmente aí no curso de engenharia elétrica, no curso de arquitetura, no curso de engenharia civil, é análogo também no de desenho industrial, é análogo ao chamado desenho técnico, né? Então, existem vários níveis, né? Hoje em dia, o pessoal, eu não sei como é que está, pelo menos na faculdade e nos cursos técnicos que eu tenho ministrado aí de presencial, antigamente, né, o pessoal ia para um ateliê, né? O que que é o ateliê? Você tem uma mesa, né, uma mesa de desenho, aí geralmente você leva as folhas, né, nos vários tamanhos, né, até o tamanho do A4, né, até o tamanho A0. Daí você prende essa folha numa prancha que ela tem uma régua chamada régua paralela. Deixa eu ver se eu... Ah, ó, ótimo. Peguei aqui Pega esse frame aqui, ó. Geralmente nesses cursos aí que tem desenho técnico, você vai no ateliê, né, em que tem essa prancha aqui com essa chamada régua paralela. Daí você prende o desenho aqui, né? Você prende com fita crepe. Geralmente a gente leva um vidrinho de álcool, né, uma flanela, para limpar, dependendo aí do tipo de lápis ou até pena que você utiliza. Você tem que fazer essa limpeza, porque senão o papel fica sujo, né? Então a gente inicia com uma prancha dessa aqui, né? Uma prancheta dessa, né? E aí o objetivo é você alinhar o desenho com essa régua aqui para o desenho ficar perfeitamente paralelo, por isso que chama régua paralela. Aí basicamente a gente utiliza esquadro, né? Esquadro de 45 graus, tem um de 30 a 60 graus, né? E 90, né? Mas hoje em dia o pessoal já está indo para o projeto auxiliado por computador. Quando faz um desenho desse daqui,
já utiliza a ferramenta AutoCAD, né? Quem está aí na aula aí já utilizou essa ferramenta AutoCAD, já ouviu falar? Alguém já trabalha com ela? Não, eu não. Não? Ah, beleza. Então, vocês vão ver aqui no decorrer do curso aí. Agora, deixa eu ver, tá lá na aba Comunicação. Então, essa UC, pessoal, ela é composta por duas atividades e um fórum de discussão. O fórum de discussão, ele está aqui na aba Comunicação, né? Então, você entrando nele aqui, né? Ele vale nota, né? Ele vale 11 pontos, né? É aquele mesmo esquema. Tem a parte EAD, né? Que vale 49 pontos, e a parte do momento aí presencial, né? Que são duas aulas, né? No total valendo 51 pontos, né? Atualmente a gente comenta aqui com os alunos, depois que a plataforma atualizou, tá vendo aqui esse questionário de recuperação? Caso vocês não atinjam a nota, né, o somatório aqui do 49 com 51, né, dê abaixo de 60, né, mais especificamente 59, daí vai abrir aí eu peço para o monitor, né, no caso é a Laura, né, a monitora de vocês aqui, a Laura Evelyn, ela vai abrir o questionário e aí vocês vão fazer. Igual na última aula de eletricidade básica que eu comentei, né? Quem ainda não assistiu, quem ainda tiver devendo, né? Envio, ainda está aberto lá o envio lá de eletricidade básica. Alguns não atingiram, né? Eu pedi até para fazer um levantamento, para ela enviar mensagem para vocês. E E até ela já enviou, né? Mas eu pedi para ela reforçar para quem não atingiu a nota lá em eletricidade básica, que ela já havia aberto aqui o questionário de recuperação para poder fazer a atualização. A minha atualização eu ainda não estou com ela, ainda não fiz, mas como é um questionário, né? Esse questionário, ele, depois que você faz ele, ele já manda a nota e você já tem a sua nota, se você for aprovado ou não, tá? Então, quem ainda, né, quem ficou de recuperação aí, o questionário ainda vai estar aberto lá em eletricidade básica, tá? Agora, voltando aqui, pessoal, o fórum, né? Vamos lá para a aba comunicação, tem um fórum de discussão. Então, beleza. Esse fórum de discussão aqui, né? Tem alguns que você tem que enviar o material. Nesse caso aqui, você não tem que enviar, não. Você pode responder aqui no próprio corpo, né? Lembrando que você vai fazer assim, ó, você clica aqui em responder, faz a sua resposta e clica aqui em enviar mensagem ao fórum. Quando ele é mais avançado, que a gente pede algum material, né, em Word, né, ou em Excel, dependendo aí, você vai vir aqui em avançado. Aí no avançado aqui, ó, você joga o arquivo. Vamos supor que esse estudo ele estaria aqui, ó. Aí você joga ele aqui, você responde, ó, enviado, né, a resposta do fórum de discussão 1. E daí você vem aqui enviar mensagem ao fórum. Eu não vou enviar, porque senão vai mandar esse plano de estudo lá para o fórum. Mas é basicamente isso. Você só põe aqui responder e faz a resposta das três perguntas. Então vamos primeiro aqui, ó, tema: a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Interessante. Vamos lá. Perguntas, as perguntas, responda as perguntas, depois eu vou corrigir isso aqui. Basicamente, responda as perguntas norteadoras abaixo. A pergunta número um: quais as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de projetos de instalações elétricas? Tá vendo que ele não está falando de projeto, por exemplo, eu já deixei aberto aqui, ó, tem a literatura que vocês vão seguir, tá lá na aba materiais, né, onde você abre o curso aqui, ó, você vai vir aqui, ó, conteúdo do curso.
Aí aqui tem aquele conteúdo virtual, que é uma apresentação, tem alguns vídeos, aí esse conteúdo você vai passando, na hora que você clica aqui, ó, aí você vai, né, clicando na setinha aqui, estudando, alguns pontos aqui tem até vídeo, ó, por exemplo, tem esse vídeo aqui falando sobre ética, né, na leitura e interpretação do desenho. Uai, ética? Como assim, professor? Por exemplo, um desenho técnico, você tem que cumprir regras, você tem que seguir regras. Mas que regras são essas, professor? As regras são, por exemplo, as normas, né? Deixa eu pegar aqui a mais clássica da instalação elétrica, né? A NBR 5410. Está carregando aqui. Essa norma aqui, pessoal, basicamente você tem que comprar. Por exemplo, a concessionária de energia, ela compra essas normas aqui, né? Por exemplo, no caso nosso aqui em Goiás é a Equatorial, né? Ela compra essa norma, depois ela pega informações dessa norma aqui, compila o material, ela cria uma norma, por exemplo, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Aí ela vai usar essa aqui, por exemplo, a NBR 5410, vai usar, por exemplo, a 14039, que fala sobre média tensão, vai utilizar, vamos supor que fosse elaborar uma norma de linha de transmissão. Aí existe uma NBR que chama NBR 54, acho que 22, se não me falha a memória, que ela fala sobre as regras de linha de transmissão, né? Então, tem vários meios. Como eu sou docente, né, eu tenho acesso às normas, né? Eu também faço parte de um grupo de engenharia, e daí o pessoal, todas as obras que esse grupo, que cada profissional pega, a empresa geralmente ela fornece. Por exemplo, uma vez no escritório que eu trabalhava, nós fizemos um projeto que era de um hospital, né? Tinha tomografia e tinha ressonância magnética. Eu não lembro de cabeça qual que era o número da NBR, né? Mas aí eles compraram essa NBR e forneceram ela para gente, né, fazer o projeto e, consequentemente, a execução desse projeto, ele está em conformidade com a norma. Por exemplo, a gente pode até fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Deixa eu tirar essa aba aqui que ela atrapalha a gente. É, NBR sobre ressonância. Ó, foi essa aqui, ó. Ah, ó, é uma IEC, tem a IEC, mas tem uma NBR. Só não. Tem várias normas, né? Por exemplo, ressonância magnética, né? Ela tem um eletroímã. Esse eletroímã, ele é muito forte. Ele é semelhante a um eletroímã que ele tem no forno micro-ondas, né? No forno micro-ondas tem um eletroímã que chama magnetron. Eu sei que a arquitetura é parecida, só que em vez dele emitir ondas de micro-onda, ou seja, com comprimento de onda na ordem, né, de micrômetros, né? Aí tem aí tem esse que emite micro-ondas e tem o outro que ele emite fluxo de campo magnético, ou seja, linhas de campo, densidade de campo magnético, que é o que o que utiliza na ressonância magnética, é também o que utiliza na tomografia, só que a tomografia, ela é a máquina de raio-x com um tratamento digital de sinais, ou seja, tratamento digital de imagens. Você emite o raio-x, né, lá na tomografia e a imagem que é gerada pelo raio-x, né, da densidade de ossos, né, o quanto mais branco, mais denso são os ossos ali que ele está tirando a chapa, né, que chamava antigamente.
e daí depois o computador ele faz um tratamento digital de sinais, né, naquela imagem para ele melhorar, né, dentro de um programa, obviamente, né? Esse programa ele melhora a imagem do raio-x, né? Que é no caso a tomografia. Beleza, professor, estou entendendo. Vamos voltar lá no fórum de discussão. Aí você vem aqui em comunicação, né? Fórum de discussão. Então, quais as normas mais importantes, né, a serem consideradas na análise e elaboração de projetos de instalações elétricas? Uma delas, e anotem aí, ó, a NBR 5410 é uma das normas importantes, né? No caso, essa norma aqui, né, ela trata de instalações elétricas de baixa tensão. Olha, professor, interessante, eu estou vendo que tem o nome dela aqui em inglês, né? Ó, vamos ver se meu inglês está bom, né? Electrical Installations of, a gente não fala off, né? Of Building Low Voltage, né? É uma tradução literal, né? Instalações elétricas para construções, né? Building, né? É no sentido de uma construção, uma edificação. Aí low voltage, né? Baixa voltagem, né? Então esse termo, até voltagem no dia a dia, provavelmente vocês já viram alguém falando, um profissional, né? Ou um eletricista, um técnico, ou até mesmo um engenheiro, né? Até mesmo às vezes eu falo esse termo voltagem na nossa língua, né? A gente abrasileirou, mas na nossa língua, no português Brasil, não existe. Vamos dizer assim, é um nossa, olha o trava-língua, né? Como se diz, é um gatinho da língua portuguesa baseada no inglês, né? Então, a gente não fala, eu vou aferir a voltagem, né? Até que a amperagem, sim, né? Mas a voltagem, né? Que é o nível de tensão. Então, aí você viu aí que é interessante, né? Tá em inglês, mas por que, professor, tá em inglês? O Brasil, ele fez essas normas e vende lá para os Estados Unidos ou vende para outro país? Não. É o seguinte, a norma brasileira, né? Eu vou te falar a minha versão quando eu adentrei o curso de engenharia elétrica. Muitos, né? Vocês estão tendo o privilégio de fazer o curso eletrotécnico, né? Primeiro, por exemplo, na minha faculdade, na Católica, a maioria já tinha um curso de eletrotécnica e estava fazendo engenharia elétrica. Então, eles estavam muito à frente. Inclusive, eu tinha um colega que ele já era concursado, na época era CELG, né? Ele já era concursado na CELG como, né, ele tinha a função de eletrotécnico, né, concursado, e ele estava fazendo engenharia elétrica. Inclusive, depois que ele finalizou o curso, apareceu um outro concurso, ele fez, passou, e aí assumiu o cargo como engenheiro eletricista, né? Então, geralmente, a maioria dos meus colegas estavam, né, como se diz, quilômetros à minha frente porque, né, eu ficava, nossa, de onde que vem essa tal de norma, né, o que que é isso, negócio de cálculo fasorial, muita coisa, né, na minha perspectiva leiga, né, que estava iniciando o curso de engenharia elétrica, né, e que eu não conhecia nada, nunca fiz curso de eletricista, né, só depois, né, pasmem, eu fiz curso de eletricista de redes, né, aquele eletricista que sobe o poste. Eu fiz curso de linha viva, né? Aquele eletricista que dá manutenção na energia, né? No circuito energizado, lá o de 13.800 kV. Uai, professor, então o senhor fez esse curso depois que o senhor se formou em engenharia elétrica? Sim. Uai, mas que estranho, uai, mas o senhor fez para trabalhar? Não necessariamente para trabalhar, mas envolvia o meu trabalho. Eu entrei numa empresa em que eu precisava ser o meu cargo, né? Era fiscal, né, de obras. No caso, fiscal de obras de infraestrutura de rede de distribuição. Porém, na faculdade, vocês vão ver, né, na faculdade, geralmente, com algumas exceções aí, né,
única exceção que eu conheço atualmente, né, na minha época não existia, são as instalações aí do Senai, por exemplo, aqui em Goiânia tem o Ítalo Bolonha, né? Se tiver outro aí, né, eu não sei, né, mas a que eu conheço que é a mais completa fica aqui no Ítalo Bolonha, em Goiânia, e tem subestação lá, tem usina solar, tem postes, né, para rede de distribuição. Tem até um simulador para linha viva. Tem um simulador no computador com aquele óculos 3D, né? E tem um simulador real que foi comprado, né? Tem uma empresa aqui em Goianira, né? A Tecmax. Daí a Tecmax tem a Tecmarques e a Tecmax. A Tecmax é uma empresa especializada em modificar caminhões, né, para trabalhar na linha viva, ou seja, ela transforma o caminhão em um guindalto, né, ou seja, um guindaste instalado em um caminhão para trabalhar na linha viva, né? Iluminação pública também o pessoal utiliza. Aí tem os caminhões com uma cesta, duas cestas, né? Esse tipo de caminhão aqui, ó. Ó, isso aqui é um guindalto hidráulico, né? Você tem um guindaste aqui, você pode modificar essa ponteira aqui, ó. Isso aqui, ele está elevando carga. Você pode colocar chamado cesto acoplado aqui para você fazer poda de árvores. Tem também, deixa eu pôr aqui, ó, caminhão de linha viva. Esse já é um modelo de caminhão para linha viva. Ele tem um guindalto hidráulico. Porém, esse guindaste aqui no caminhão, ele é especializado não para elevar cargas, ele é especializado para elevar pessoas, para você fazer o trabalho na rede de média tensão, a 13,8, né, que vocês provavelmente devem saber mais, né, tem a 34,5 kV também. Então, é especializado em elevar pessoas para fazer o trabalho com a rede energizada, ou seja, o eletricista ele vai ficar isolado da terra, né, isolado aqui do chão, e vai fazer a manutenção com circuito energizado, trocar isolador, trocar a chave fusível que está com defeito, mas ainda está funcionando, tanto a chave fusível no formato de proteção na rede de distribuição, como a chave fusível, né, no encabeçamento ali de um transformador, né, para você fazer o fechamento do transformador, ou então a abertura para, né, para você poder fazer uma manutenção. Então, existem normas, existe norma para esse cesto acoplado, existe norma para o guindalto que eu mostrei para vocês, né? Então, da onde que vem essas normas aqui? Na verdade, essa norma aqui, ela é criada por esse órgão aqui. Deixa eu colocar aqui o I3E, ó, Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônico. Esse instituto aqui, ó, o I3E, o pessoal chama mais é de I3E. Que é o I3E? O I3E, ó, se vocês olharem aqui o link, ó, até eu vou aumentar aqui, ó, ele é .org, é uma instituição não governamental, né? Mas como assim, professor? O I3E, há muito tempo atrás, né, década de, né, sei lá, vamos né? No início aí dos anos, ó, igual tá falando aqui, ó, tá dando spoiler, ó, 140 anos, né? Então, o I3E, basicamente, ele começou nas universidades lá nos Estados Unidos, né? E aí, né, o que que acontecia nessas universidades aí? Quando você faz parte de uma universidade, na época não existia nem curso técnico ainda, era
única e exclusivamente cursos superiores, né? Ou seja, só tinha engenharia, né? Essa questão ainda não estava evoluída. Aí o que que era o I3E? O I3E, por exemplo, eu esqueci o nome do pesquisador. Tem um pesquisador aí que basicamente ele inventou, ele e alguns amigos, ele era professor de universidade lá nos Estados Unidos, né? E ele fazia parte do CA. O que que é o CA? É um centro acadêmico. Toda faculdade, né, universidade é, é particular aqui, né? Por exemplo, Universidade Católica, Universidade Federal, né? Universidade Pública, ela tem um centro acadêmico. Esse centro acadêmico, aí, por exemplo, você tem um incentivo que o pessoal chama de empresas incubadoras. Ah, e daí, professor? Nesse centro acadêmico, aí tem o centro acadêmico da engenharia civil, tem o centro acadêmico da arquitetura, da elétrica, da matemática, ou seja, de tudo quanto é curso que você imaginar. Então, nessa época, né, há 140 anos atrás, né, nas faculdades, o centro acadêmico, por exemplo, o professor, ele produz material. Que tipo de material é esse, professor? Ele produz artigos científicos, né? Ele faz artigos, monografia, né? Monografia de defesa e de mestrado, defesa do doutorado, defesa do pós-doutorado e por aí vai. Então, esses centros acadêmicos, eles geralmente, eles eram a porta de entrada para uma empresa incubadora, ou seja, uma empresa, ou o que hoje o pessoal chama de startup. Então, essa empresa aí, né, é coordenada por um professor, às vezes, ou coordenada por aquele aluno mais engajado, né? Não necessariamente o aluno mais inteligente, mais esperto da turma, mas aquele mais engajado, que tem, vamos dizer assim, uma veia empreendedora, né? Então, esses alunos, eles criavam empresas, né? Empresa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil, até aqui no Brasil é fácil você abrir uma empresa. O difícil é você fechar. E lá, né, é fácil você abrir e também é fácil você fechar. Ok, professor. E algumas dessas empresas aí, tem um pesquisador, eu esqueci, eu não sei o quê, é porque a gente só fala o sobrenome dele, né? Shockley. Shockley e outros colegas aí, né, os professores, eles fizeram alguns artigos científicos, conseguiram bolsa, né, para pesquisa e criaram uma empresa e essa empresa ela conseguiu, né, migrar o que até então era válvula, né, por exemplo, computadores que a gente hoje conhece, os primeiros aí eram valvulados, né, rádio valvulado também. Então, a válvula basicamente era como se diz, é o pai do transistor. Daí, eles criaram, fizeram lá um transistor rudimentar e logo depois abriram empresas, né? Por exemplo, se não me falha a memória, esse professor também, ele foi dono e um dos acionistas da Texas Instruments. Vocês já ouviram falar nessa empresa? Algum de vocês aí que estão online? A Texas Instruments? Não. Então, Não, a não. Texas Instruments, ela, por exemplo, os seus produtos, né, são CIs, né, circuitos integrados, circuito integrado que você utiliza, por exemplo, na telefonia, que são circuitos chamados de circuitos MUX e DeMUX, né, multiplexador, onde você tem, desculpa, gente, porque aqui está meio frio aqui. Então você tem circuitos multiplexadores onde você recebe vários sinais e aí esse sinal ele é encapsulado em uma única linha só, né? E tem o Demux que ele pega todos esses sinais que são encapsulados em uma linha e ele divide ele, né? Por exemplo, o início da telefonia você tinha as centrais que eram chamadas centrais de comutação de circuito, né, as chamadas CCC. Então, essa central de comutação de circuito, bem antigamente, quando você estabelecia uma ligação telefônica com alguém, primeiro, porque era um telefone fixo, e segundo, você ocupava um circuito. Para eu conseguir ligar para outra pessoa, eu
teria que usar um outro circuito. E daí, né, nas regiões aí da cidade, né, das cidades, você tinha essas CCCs, né, essas centrais de comutação de circuito, e ocorria o fato de você ligar para alguém e às vezes o sinal está ocupado, ou às vezes ele nem dá linha. Aí, por exemplo, quando não dava linha, ou seja, não chamava ou nem dizia que está ocupada a linha, quer dizer que não existia circuito, quer dizer que tinha tanta gente ligando que os circuitos lá, o armário ali, o tronco, né, telefônico, ele estava totalmente cheio, né? Então a Texas Instruments, ela criava CIs, né, criavam circuitos, transistores, né, circuitos encapsulados, depois que eles começaram a miniaturizar, né, ou seja, a diminuir para circuitos microeletrônicos, né, transistor, eu não lembro qual que era o tamanho, mas ele chegava a ser como se fosse um telefone celular, assim, né, como se diz, o primeiro era um- uma barra dessa daqui, né? E hoje, em 1 centímetro quadrado, você coloca milhões, bilhões de transistores aí, por exemplo, que é a base da construção para computadores, né? Então, esses centros acadêmicos, eles foram evoluindo, viraram empresas, todo o material que era produzido, né, de artigo científico, monografias, né, todos esses materiais, eles foram compilados pelos, né, vamos dizer assim, os chefes do centro acadêmico e criou essa base de dados, né, essa base de dados, tudo que você conhece, né, que a gente, por exemplo, vocês estão vendo aqui uma das normas importantes, é a NBR 5410. Essa NBR 5410, na verdade, ela tem um número, né? Um número que, vamos supor que ele chama, deixa eu pegar aqui, eu não sei o número original dela aqui, né? Aí vamos supor que ela tem esse número aqui, ó, ICS 91.140.50, né? Então, esse é o número original dela na língua inglesa, né? Aí, por exemplo, ele vai vender lá para a Espanha, né? Traduz, o governo espanhol compra essa norma, né, do I3E, traduz para o espanhol e aí eles inventam o número. Aí eles vão chamar de, né, SPN, né, por causa da Espanha, né, SPN 22. Então, a SPN 22 é a norma técnica relacionada para eles lá para instalações elétricas de baixa tensão. Já aqui no Brasil, né, na época aí, né, o presidente, né, o governo brasileiro comprou a norma e daí eles deram o número, aí chamaram, né, essa coleção de materiais científicos que foram compradas do I3E. O I3E é o responsável, por exemplo, tudo no que cerne a elétrica, telecomunicação. Hoje em dia a gente não fala, né, não só telecomunicação, mas fala internet também, né? Tudo relacionado à elétrica, de comunicação elétrica, comandos de automação, tudo que tem sinal elétrico. Vocês vão ver uma matéria mais para frente aí que chama acionamentos de dispositivos automatizados. Esses dispositivos automatizados, eles têm princípio elétrico, mas também têm princípio, né, pneumático e princípio hidráulico. Ou seja, você tem válvulas, por exemplo, válvula solenoide pneumática, válvula solenoide hidráulica. Então, tudo no que tange a elétrica, o I3E, ele tem algum artigo científico, uma produção científica que mais tarde ela virou uma norma, eles deram um nome, um número, e daí essa base de dados ela é vendida aos países, né? Você pode fazer doações também, né? Então, o I3E, e eu, na minha cabeça, né, de estudante de engenharia, eu achava que existia um laboratório com todo mundo vestido lá de branco, de jaleco, fazendo um monte de teste, né, criando material científico, e esse pessoal, né, nesse prédio gigante, na minha cabeça, né, de estudante aí,
ele produzia esse material e esse material virava o que eu conheci, né, acabei conhecendo na faculdade como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a BNT, a norma brasileira, por exemplo, né, a 5410, que fala sobre instalações elétricas de baixa tensão. Ah, professor, então quer dizer assim, resumindo, uma norma brasileira, uma norma lá da Espanha, uma norma de algum país aí, na verdade, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de normas internacionais, no caso o I3E, ela copia, né, paga, obviamente, né, o I3E, essa base de dados, né, existe com certeza um curador, né, existe uma equipe técnica que cuida, né, o material, eles, né, com desenvolvimento aí, né, da engenharia, ele vai aumentando, vai havendo mais pesquisas, né, eu não digo recentemente, mas algum tempo atrás, né, houve um burburinho aí, né, com o pessoal, se eu não me engano, acho que foi da China, me corrijam se vocês escutaram essa notícia, né? De que eles inventaram um material, né, um composto aí metálico, obviamente, condutor, que ele basicamente, né, ele sofria pouco efeito Joule, ou seja, ele conduz energia, né, um condutor elétrico ou um condutor de sinais elétricos, ou seja, qualquer condutor, qualquer barramento que envia sinal elétrico, seja um sinal de potência, seja um sinal de controle, ele, né, ele libera calor. Quanto maior esse sinal, né, que a gente chama de corrente elétrica, né, seja ela contínua, seja ela alternada, quanto maior esse sinal, maior o efeito Joule, ou seja, maior o efeito de aquecimento. Então, seria o santo graal, né, pessoal, descobrir um composto metálico aí, né, um composto que tenha características aí de condutores elétricos que sofresse ou efeito nulo, que é quase impossível, ou um efeito muito baixo. Seria o santo graal aí, principalmente na computação. Imagina você criar um processador, né? Um processador aí, os mais eficientes, né? Uma arquitetura ARM, né? O RISC, né? Que eles chamam, né? Ou a arquitetura x86, né? Que é o padrão aí da Intel e da AMD também, né? No Ryzen, nos produtos aí da Ryzen, imagina você criar um processador em que eu não preciso colocar um dissipador de calor. Ou seja, o processador ele vai fazer os cálculos dele, né? Hoje em dia tem os processadores lá da Intel Ultra, né? Que tem além da CPU, além da unidade aritmética, né? Ele tem também a NPU, né, que é o núcleo de processamento neural, né, que tem os chamados tensor núcleos que fazem basicamente cálculos matriciais, né, que são bons aí para inteligência artificial, são bons para processamento digital de imagens, né? Então, imagina você ter um material metálico que vai compor esses processadores e que ele, né, libera pouco efeito Joule, ou às vezes nenhum, né? Ou às vezes o efeito Joule é tão pouco que nem há necessidade de eu colocar, né, um dissipador de calor, ou alguns processadores aí da Intel, não sei se já ouviram falar, tem uma linha aí de desenvolvimento aí que são processadores que eles têm princípios ópticos, ou seja, em vez do condutor ser elétrico, o condutor é uma fibra ótica, ele tem optoacopladores. Existe uma parte elétrica ali, né? Mas basicamente o efeito de processamento ele é por fibra ótica, ou seja, diminuindo drasticamente. Mas isso é mais para servidor, né? Grandes máquinas aí, mainframe. Então, imagina você ter um material composto que libera pouca energia ou libera quase nada. Ele seria de alto desempenho, seria uma máquina de Turing aí perfeita, ou seja, seria um computador perfeito. Imagina essa tecnologia, esse computador, né, sendo empregado aí
num computador quântico, né? Se o computador clássico ele tem alto desempenho, imagina um computador quântico com essa tecnologia em que a estabilidade dele é praticamente perfeita, né? Então, todo esse material que ele é criado continuamente, ele é armazenado, né? Ele é estudado aí nessa base de dados, e daí, dependendo do tipo de tecnologia, ele vai virar uma norma. Aí essa norma, né, ela pode, né, dependendo da área aí da tecnologia, no caso a gente está falando do I3E, né? Ela vai virar uma, no caso aqui do Brasil, uma NBR. Então quer dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional que o Brasil compra ou que outro país compra, e daí ele vira uma norma brasileira. Então, a importância, pessoal, a importância né, quais normas são importantes, né? NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Vamos pegar outra aqui, a NBR 5444, que fala sobre simbologias para instalações elétricas prediais. Vou aproveitar o gancho aqui, ó. Tá vendo aqui na ó, ela só tem 9 páginas aqui, ó. Ela mostra a simbologia aqui, por exemplo, qual que é deixa eu abrir mais aqui, ó. Qual que é o símbolo característico de um eletroduto? Ah, num projeto, uma linha que é contínua e tem essa linha de chamada aqui, isso aqui seria a bitola, né, em polegadas, ela também pode ser em milímetros, né, a unidade de medida. Ah, beleza. Então, isso aqui é um eletroduto na parede ou embutido no teto. Quando ele tem esse tracejado, né, o dash que o pessoal chama, né? Então, é um eletroduto embutido no piso. Ah, quando ele é contínuo assim, né, de telefone no teto, aí geralmente o pessoal coloca de uma cor diferente, né? Geralmente nos projetos elétricos, né, a gente coloca, é, quando a gente une no mesmo desenho, né, coloca elétrico, por exemplo, azul, e coloca o de telefone, o magenta, né, que o pessoal é o rosa, né, mas lá no AutoCAD o pessoal chama de magenta, né? Então tem toda uma simbologia, por exemplo, você tem um eletroduto passando aqui, ó, e esse símbolo, esse risco aqui, ó, quer dizer que tem um condutor fase, ou seja, um condutor energizado de uma fonte alternada. Ah, uai, quando tem o mesmo tracinho, só que com a perninha aqui para trás, às vezes ela é um risco para frente, né? Dependendo aí do ângulo que você está olhando o projeto, né? É um condutor, tem dentro desse eletroduto um condutor chamado neutro. Então, quando tem esse mesmo condutor, aí em vez de ser um traço completo ou um traço completo com esse pauzinho aqui, ó, esse risco para trás ou para frente, ele está só na metade. Ah, quer dizer que é um retorno de lâmpada. Já fazendo spoiler aí, né? Um retorno é uma fase, né? Você vai descer no interruptor a fase, você desce isso aqui, ó, no interruptor a fase, e aí você sobe para a lâmpada o cabo que é chamado de retorno. Então, o retorno, ele é a fase só que seccionável. O que quer dizer isso? É a fase que eu posso ligar e desligar naquele interruptor. É o condutor que eu ligo e desligo. Inclusive, eu já vi várias atrocidades em instalações elétricas. Por exemplo, uma vez aí numa instalação, inclusive até morei, né, nessa casa aí, né? É, o condutor de fase do chuveiro, ele estava ligado, ele estava unido, uma das regras da 5410, por exemplo, ele estava unido com o retorno de uma luminária. Primeiro que luminária é um circuito separado de um circuito de tomada, um circuito de força. Já estava errado já nesse princípio. E segundo, o circuito de força existe o circuito de, né, que chamam de tomada de uso geral para baixas potências, geralmente até 1.100 watts de potência, né? Aí tem os circuitos, né, que chamam tomadas de uso específico, ou seja, potências elevadas, por exemplo, potências acima desses 1.100, ou é 1.100 ou é 1.200, mais ou menos
de potência. Então, o que que acontecia? Esse chuveiro ele só funcionava à noite. E só funcionava à noite enquanto uma determinada lâmpada estava acesa, porque ele estava pegando a fase do retorno, que ele é seccionável, e ligando na fase do, do chuveiro, né? Ou seja, um erro grotesco. Ah, entendi, professor. Então, essa NBR aqui, pessoal, por exemplo, ela mostra, ó, tem muita simbologia aqui. Depois eu vou mostrar um projetinho para vocês aqui, ó. Por exemplo, é, vocês têm que tomar cuidado. Às vezes, ó, um círculo desse aqui, ó, ele pode ser tanto uma luminária quanto pode ser um interruptor. Atualmente, nos projetos aí mais bem elaborados, uma tomada geralmente é um triângulo, viu? Geralmente, assim, uma boa prática de projeto é você colocar o valor da potência aparente ou a potência que realiza trabalho, né? Associado a esse ponto de força, né? E esse número aqui falando que é o circuito número 3, ou seja, é o terceiro disjuntor, por exemplo, lá do quadro de distribuição de cima para baixo. E interruptor, ó, deixa eu ver se tem a simbologia aqui, é porque tem várias normas, não só essa 5444, né? Mas tem outras, existe revisão. Essa revisão aqui é relativamente antiga, né? É a de 1989, né? E daí, nessa mesma norma aqui, na 5444 aqui, ó, ele mostra um exemplo de projeto aplicado. Obviamente é porque ele está em preto e branco, né? Mas num projeto aí real, você coloca cores diferentes para circuito. Aí se coloca lá na legenda, né? Circuito, eletrodutos da parte da elétrica são azuis, eletrodutos para telefonia e interfone é magenta, é rosa. Eletroduto para comunicação, por exemplo, cabo par trançado é amarelo. Eletroduto para fibra ótica, dependendo aí do tipo de instalação, né? Aí ele é verde e por aí vai, né? Você coloca numa cor diferente para que no projeto você consiga, né? O eletricista principalmente, né? O eletrotécnico, o engenheiro eletricista consiga identificar, né? E facilitar, principalmente para quem vai manusear. Outra norma importante aqui, ó. Deixa eu ver uma outra. Ó, basicamente essas duas aqui, tem outras mais. Essa aqui para atmosfera explosiva, quando a gente estiver falando de aterramento, mas a 5444, a 5410 é importante. Pergunta número 2 aqui, ó. Quais os impactos na execução de um projeto de instalações elétricas que tenha sido elaborado com erros técnicos? Quais os impactos? Por exemplo, falha no dimensionamento. Mas como assim, professor? Deixa eu abrir um projeto elétrico aqui e dá um pessoal. Deixa eu ir lá em instalação industrial. Já estou em instalação, tem que ser em projeto industrial. Vou pegar esse clássico aqui, é uma subestação aqui da unidade a empresa JC Distribuição. Imagina, pessoal, né, qual que é o impacto, né, de um erro num projeto. Primeiro que quando você vai aprovar um projeto, então por exemplo, projetos, né, de nível industrial aí,
que tem um transformador próprio, né? Ou um de 75 kVA, depois a gente vai ver melhor, né? Lembrando que kVA é potência aparente, né? Então, de 75 com transformador próprio, né? De 75 kVA, tem os de 112,5 kVA, é, 150, 225, 300 e de 500. Acima desse, aí você faz uma subestação com vários desses, né? Ou dois de 500, ou dois de 300, ou um de 225 e um de 300. Ele pode estar implantado num poste, ele pode estar subterrâneo, ou seja, debaixo aí do solo, ou ele pode estar abrigado em uma, né, em um local próprio ali, né? Em conformidade com a norma, né, que o pessoal chama de subestação abrigada, né? Então, todo o projeto aí, se você tiver um erro aqui, ó, por exemplo, ó, isso daqui é o cálculo final aqui da demanda. Aí imagina você erra no cálculo aqui, ó. Vamos supor que você ignore completamente a carga aqui do ar condicionado. Só para você ter uma ideia aqui, ó, se você ignorar a carga do ar-condicionado e ainda ele está levando esse 70% aqui, chama fator de demanda ou de diversificação, né? Esses é 70%, dependendo quanto mais esse fator aí, né? Quanto mais aparelhos você tiver nessa instalação, você vai ter esse chamado, né? Ou fator de demanda ou fator de diversificação. Daí ele é uma porcentagem do que você tem na carga instalada, ou seja, instalado de verdade, eu tenho cerca de 85 mil watts. Com o fator, né, de demanda, de diversificação aqui, ó, 70% já baixa por uma carga de 59 mil aproximadamente, ou seja, de 85 foi para 59 mil, mas porque ele tem vários ar-condicionados, né, numa instalação que tem uma demanda por né, uma quantidade de energia alta, né, ou seja, um pacote de energia alto, existe uma vantagem em você ter, né, vários equipamentos aí, porque esse fator aqui ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir o cálculo no final, né, da demanda final. Aí, somado a isso, você tem a correção, né, do fator de potência, você tem aí, por exemplo, para esse circuito aqui, né? O fator de potência aqui, ele tá ideal, né? Ele tá em conformidade com que provavelmente a qualidade aqui da máquina, né, do compressor que faz parte aqui do ar-condicionado, provavelmente ele deve ser inverter, né? Ele tá a magnitude dele é de 0,92, ou seja, de 59 aqui ele aumentou um pouco, mas por quê? Porque esse aqui é o fator de potência. O fator de diversificação, ele diminui a potência em watts e o fator de potência, né, ele aumenta a potência, né? Aqui ele coloca como volt-ampere, lembra lá em eletricidade, quando a gente fez lá o triângulo das potências, né? Você tem a potência aparente, você tem a potência ativa que realiza trabalho e você tem a reativa, que é a energia magnetizante que é necessário, né? Tanto para o gerador transportar energia elétrica lá da geração para o restante do sistema elétrico potência, quanto para a máquina elétrica ela poder se mover sozinha. Se não tiver essa energia magnetizante, ou seja, esse fluxo de campo magnético, esse consumo aí, né, na criação do fluxo magnético, a máquina elétrica, né, o motor, ele não vai girar, né, ele não vai girar você aplicando tensão nele, né? Então, existe, né, essa necessidade aí de consumir o mínimo, por isso que a Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece o fator de potência de 0,92, né? Que é como se for, não é o rendimento, né, mas como se fosse um rendimento de 92%. Por isso que ele aumentou, desculpa.
para 64, né, mil aproximadamente, né? Então imagina a carga aqui, ó, deu 298, ou seja, deu quase um transformador, né? Deu quase a carga total de um transformador de 300. Inclusive, para essa instalação aqui, foi escolhido um transformador de 300 kVA. Mas por quê, professor? Ele já está no gargalo. Foi escolhido porque essa unidade aqui do Marabá, ela não tinha mais perspectiva de aumentar. A planta era aquela mesma, aquela capacidade. Beleza? Então, isso foi também conversado lá com o José Carlos, né, o dono aqui da empresa, e foi estabelecido. Aí imagina você errar lá no projeto, não colocar a demanda do ar-condicionado. Imagina para quanto que isso aqui não ia diminuir, ó. Vamos fazer uma conta aí de padaria aqui, ó. Vamos pegar, ó, 200, vamos pegar o valor explícito aqui, ó. 298.567 menos o que eu vou ignorar agora, ó, 64.852,17, né? É volt ampere aqui, ó. Então, ele foi para aproximadamente, ó, 233, né? Kilovolt ampere aqui. Então, assim, o transformador mais próximo é o de 225, né? Desse. Mas só que ele era com uma potência menor, o mais próximo é o de 300. Ok, nesse caso aqui não ia dar problema, mas imagina que por erro nesse cálculo, né, em vez de, vamos supor que a estimativa era para dar exatos 300, e aí você, por exemplo, você não considera o ar-condicionado, não considera o no-break, ou seja, porque aqui nessa empresa aqui você tem os servidores aí, né? A parte aí de venda, né? Tem um call center aqui também, né? O pessoal lá de venda e de promoção. Aí imagina, em vez de dar quase 300, dá uma potência aí de 150, por exemplo. Dá próximo de 150. Aí como eles não têm uma perspectiva de aumento aí da produção, né? Ou seja, tá bom o que está instalado aqui, né? O projeto tá redondinho. Ah, não, beleza. Tá próximo de 150 aí, né? Então coloca um transformador de 150 e na verdade ele precisa de um de 300, né, para funcionar aqui, né, a plena potência. O que que vai acontecer? Pensa. Vamos supor, estou chutando aqui, ó. Você cobrou para fazer esse projeto aqui, o elétrico, não estou falando da parte, ainda tem a parte de tensão estabilizada, né? A parte lá dos servidores. Estou chutando aqui, ó. Vamos supor que você cobrou, sei lá, 30 mil para fazer esse projeto aqui, o elétrico e a parte de SPDA, né? Não só o aterramento, mas também a captação, né, e as descidas lá do para-raio, né? Então você cobrou 30 mil, né? Obviamente você não entregou, né, o cálculo correto. Você vai ter que, se você for o dono lá da empresa, você vai ter que disponibilizar de graça, né, novamente, um projetista para fazer a correção, de preferência não o projetista original que fez esse cálculo. Empresa, imagina você aprovar na sua concessionária, no caso nosso aqui, né, a Equatorial, você aprova, aí vamos supor que essa aprovação levou uns 3 meses aqui, né? E aí você pediu uma liberação de carga para um transformador de 150. Está vendo o efeito dominó? O erro foi aqui, né? Impactaria em uma coisinha aqui, mas aí impactou no projeto, no preço do projeto, que aí você teria que, né, tecnicamente cobrar mais, mas como foi você que errou, você vai ter que trabalhar de graça. Ou seja, aquele salário daquele funcionário que está, né, que trabalhando como projetista para você, você vai ter que continuar pagando. Você vai ter que tirar uma outra ART, né, anotação de responsabilidade técnica para nova potência, né, para a potência correta, né? Ou seja, vai só aumentando o valor aí do projeto,
Aí imagina, você comprou um transformador de 150, vai ter que mais transformador de 150. Aí vamos supor que você colocou um poste em que ele suporta só o de 150 e não suporta um transformador de 300. E vai ter que comprar outro poste, vai ter que, obviamente, comprar outro transformador, vai ter que pagar o caminhão, o guindalto hidráulico, né, o Munk que o pessoal chama, né, o apelido aí, né, o guindalto hidráulico para arrancar aquele, ou seja, seja entender agora, né? Entenderam que o impacto ele pode ser colossal aqui, ó. Um errinho num cálculo, porque o que que é um cálculo, o que que é um projeto, né? Até esse nome ele infere um termo, né? Projeção, né? Lembra lá, não tem aqueles filmes lá da Marvel, lá o Doutor Estranho? O Doutor Estranho é um dos estudos que ele fez, é o estudo de projeção astral. O que que é isso? Ele, enquanto ele estava dormindo, né? Ou seja, o corpo dele estava parado, ele estava se projetando, ou seja, o que a gente chama aqui, né, de alma, né? A alma dele estava indo lá nos livros e estudando enquanto ele estava dormindo, ou seja, fisicamente, né, corporalmente, ele não estava fazendo nada. Era a projeção astral dele que estava estudando, que estava trabalhando, que estava fazendo coisas. O projeto é basicamente isso, é uma projeção, né? É uma projeção do que é real. O que vocês estão vendo nesse projeto aqui é real? É, professor, se você for contar que isso aqui é um desenho, né? Esse desenho é real. Mas, assim, enquanto ele está no formato de desenho, enquanto ele está no formato de cálculo, ele é uma projeção, ele é uma estimativa, uma projeção do que virá a ser, né? Ou seja, do que vai ser essa instalação que o pessoal chama de execução, né? Ah, então quer dizer que aqui, ó, está no plano das ideias, no plano dos cálculos. Ah, eu sei que eu vou ter que ter uma chave fusível com classe de tensão para 15 kV, que é o 3.8. O elo fusível é o 12, com a curva de atuação tipo K. A corrente nominal é 100. Então, tudo isso foi simulado, foi calculado, né? Ou já foi pré-calculado, e aí você só olha numa tabela. Dependendo do valor dessa tabela, desse pré-cálculo, é igual os transformadores, né? Já tem um cálculo de o tipo de condutor que você vai usar, o tipo de eletroduto, qual que é a bitola desse condutor, qual que é o diâmetro aí desse eletroduto para passar ele. Eu vou utilizar por fase dois condutores, dependendo da potência, né? Tem situações que você utiliza dois, três condutores por fase. Aí existe uma regra lá na 5410 que o condutor do neutro, né, depois vocês vão entender aí, né, às vezes o condutor do neutro, ele não tem corrente elétrica. Você liga o circuito, mas você pega lá, né, no circuito ali, você não é eletrocutado. Aí, por quê? Porque a corrente, né, e a tensão no sistema elétrico em que eu tenho ela alternada, ela no sentido, né, alternada, ela é vetorial, ela não é escalar, ela não é um número apenas, ela é vetorial. E como ela é vetorial, se você tiver a mesma potência na fase a mesma na fase B e a mesma na fase C, que basicamente é o que acontece numa máquina elétrica trifásica, né? Você vai ter nos enrolamentos, vamos supor, trifásico, ele tem 3.000 watts de potência. Estou chutando aqui, né? Então quer dizer que no enrolamento da fase A ele vai consumir 1.000, no da fase B ele vai consumir mais 1.000 e na fase C o mais 1.000 para dar os 3.000 ali, né? Então a corrente elétrica do A, do B e do C ela vai existir, só que elas vão estar opostas, elas vão estar defasadas em 120 graus, porque ela não é escalar, ela não é apenas um valor, ela tem uma direção e ela tem um sentido, né? Ela é senoidal. Aí o que que acontece? Você vai lá no condutor, tá falando que tá zero, mas na verdade a corrente está lá, só que a corrente da fase A com a da B e com a da C, elas se anulam em defasadas em 120 graus, por exemplo, né? Se eu tenho o mesmo nível de tensão, né? O mesmo nível de potência, desculpa. Agora,
geralmente você tem potência, né? Potência diferente para A, para B e para C, porque você utiliza equipamentos de potência diferente, e a maioria dos equipamentos com as potências diferentes, eles são monofásicos. Aí não tem jeito. Às vezes vai aparecer uma corrente lá no neutro. Aí, em função desse comportamento, existe uma regra que acima de 25 milímetros, o condutor ele pode ser reduzido a bitola, né? Porque a corrente elétrica, vamos dizer assim, ela ou ela vai ser nula ou ela vai ser menor que a corrente elétrica que está passando na fase. Do mesmo jeito, o condutor, né, a cordoária de terra, existe uma regra, né, que ela foi baseada numa projeção, num cálculo, em que você também pode diminuir a partir, se eu não me engano, acho que é de 25 milímetros, você pode diminuir a bitola da cordoária de aterramento, por exemplo. Vamos supor que a fase é 95 milímetros, o neutro, segundo essa regra, lá na tabela, ele vai ser, sei lá, tô chutando aqui, 25, e o cordoária de aterramento, 16, por exemplo. Então, isso impacta, ou seja, se você acertar esse cálculo, você diminui o valor, né? Tem cabeamento aí que você tira lá do poste, né, lá do transformador, até na medição do cliente, ou seja, ó, daqui do transformador, aqui, ó, isso aqui é a simbologia para um transformador da rede 13.8. No lado de média tensão, ele vai estar na ligação triângulo, que a gente chama, né? E no lado da baixa tensão, estrela com neutro aterrado. Então, essa projeção aqui, ou seja, esse desenho técnico, esse cálculo, ele é uma ideia, ou seja, ele está no campo do desenho, dos cálculos, ele é uma ideia do que vai acontecer, do que vai ser instalado, do que vai ser energizado no mundo real depois que você executar esse projeto. Por isso que eu dei o exemplo aí da projeção astral lá do Doutor Estranho, né? Então, os impactos, um erro, né? Um pequeno erro de cálculo, ele pode, às vezes, até inviabilizar esse projeto. Imagina. Vamos finalizar aqui para ter, né, a reflexão aqui, mas acredito que a gente até já comentou aqui indiretamente a possível resposta que você pode pôr aí na terceira pergunta. Ó. Quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica? Vamos pôr no geral também, né? Um eletricista, um engenheiro, né? Um engenheiro eletricista, né? Exigidas pelo mundo do trabalho. Quais as características do bom profissional? Primeiro, ó, ele tem que ser formado, né? Quanto, né? Dependendo aí, né? Esse profissional, se ele já tem o diploma, né? Ou de eletrotécnico, né, o certificado de eletrotécnico, o diploma aí de engenheiro eletricista, né? Ou, né? O certificado o, do curso de eletricista predial, industrial, né? Ou seja, alguém que tem, no caso do eletrotécnico e do engenheiro, o CREA, né, e o Conselho Federal dos Técnicos chamam de é um curso de qualificação. E esse termo qualificação, pessoal, ele pode ter vários significados, né? Mas no sentido técnico, né, que é pregado aí pelo CREA e pelo Conselho Federal dos Técnicos, né? O sentido de qualificação é que você fez a formação em uma instituição, tipo o Senai aqui, né? Tipo o Instituto Federal, que é a antiga escola técnica, né? Você fez uma formação de técnico ou você fez uma formação de engenheiro eletricista, né? E essa é a exigência assim básica, exigência principal para um bom profissional, né? Ah, professor, eu estou falando um bom, mas eu não estou dizendo um bom profissional no sentido de graduação. Ah, esse é melhor do que o fulano A, é melhor do que o fulano B. Por quê? Se você fez o curso técnico e se você obteve aprovação, no mínimo você sabe resolver os problemas, né? Que ainda mais se você fez estágio, né? Você sabe resolver os problemas porque você provou para a instituição, provou para o professor, né? Fazendo as atividades, fazendo as provas, né?
fazendo os experimentos lá no laboratório. Por isso que esse curso, apesar dele ter, né, grande parte dele é AD, né, é necessário ter a parte prática, porque vocês precisam de treinamento prático, vocês precisam saber como que eu ligo um motor em triângulo, um motor em estrela, um transformador em triângulo, em estrela. Tem outro tipo de ligação que é a mistura do estrela com triângulo, que o pessoal chama de zigue-zague. Lá no sistema elétrico de potência tem um transformador especial que ele é chamado de triângulo aberto e por aí vai. Para você fazer os vários tipos de ligação, fazer uma partida direta, uma partida indireta, com, por exemplo, uma chave compensadora, ou uma soft starter, ou um inversor de frequência, você precisa, além da teoria, você precisa da prática no laboratório, na instituição. Então, se você é formado, você já provou que você, pelo menos, né, ruim você não é, você é um bom profissional, porque você obteve a sua graduação. Segundo, esse profissional, né, apesar de que eu tenho o curso, eu fiz o curso e peguei o diploma, eu tenho que estar sempre estudando, eu tenho que estar de olho nas novas tecnologias, no que está aparecendo aí no mercado. Por exemplo, quem que conhece um tal de chat GPT, né? Quem que não conhece, né? Eu conheço, professor, né? Então, ele impactou não só a área da elétrica, mas tudo no que tange ao conhecimento, em curso técnico, em curso superior, né, em curso básico, né, o primeiro grau, o segundo grau, né? Então, é uma nova tecnologia. Esse negócio aí de inteligência artificial, será que é inteligência? E será que é artificial? O que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Então, um bom profissional técnico em eletrotécnica, ele está de olho nas novas tecnologias, né? Ele está de olho, por exemplo, tem uma empresa aí que faz equipamentos, né, e presta serviço para várias indústrias aí, a chamada Festo, não sei se já ouviram falar. A Festo, ela desenvolve softwares para simulação, né, de equipamentos, né, elétricos, pneumáticos, hidráulicos. Ela fornece não só treinamento para funcionários de empresa, mas treinamento também para professores. Eu, inclusive, quando trabalhava como projetista, né, elétrico, ou seja, engenheiro projetista, eu tive treinamento pela, eh, pela Festo, tive treinamento por uma outra empresa chama Exer, né, Exer do Brasil, na parte aí de automação, né? Tive não só como, né, profissional, né, como engenheiro na indústria, mas tive também treinamento como professor, né, como docente, né? Não só aqui no Senai, mas lá na antiga escola técnica, hoje Instituto Federal, né? Ou seja, um bom profissional de eletrotécnica, ele tem que ter a graduação dele, né? Obviamente, ele tem sempre que estar estudando, né? Dependendo, né? Às vezes você é igual o programador aí, né? Dependendo aí do tipo de empresa que você está trabalhando, tem uma linguagem de programação. Ah, eu estou na Microsoft, eu vou lá para, por exemplo, para Apple. Lá na Apple tem, acho que é o Swift, tem um tipo de linguagem de programação. Já lá na Microsoft, no Google lá, por exemplo, tem o TypeScript, que é uma variação do JavaScript aí, né? Então, obviamente, se eu sabia só programar em Swift, eu vou ter que aprender essa tal de linguagem de programação chamada TypeScript. Ou seja, eu estou sempre estudando, eu estou sempre evoluindo. Se eu quiser entregar serviço, assim como eu entregava na Apple, eu vou ter que estudar o tal do TypeScript para eu entregar o serviço lá na Microsoft ou então lá no Google, por exemplo. Então, essa é a característica de um bom profissional, né? E sendo mais específico aí na elétrica, ele, por exemplo, dependendo aí da empresa e até da instituição, né? Eu, sinceramente, aprendi mais o AutoCAD, né? Que a gente vai ver aí mais para frente aqui na nossa aula, né? Ou seja, esse software aqui que você faz o desenho, vai aprender como é que faz uma linha,
né? Como é que faz né, uma infinidade aí de figura geométrica, como é que coloca texto, tem programas que se instalam dentro desse programa aqui, tem outros programas que são baseados na tecnologia aí da Autodesk, né? Que aí eles fazem desenhos no formato DXF, né? Que é um dos formatos aí de projeto, né? Tem o formato DWG, que é o formato aí também, né, que é o inicial, o proprietário aí da Autodesk. Então você tem que sempre estar estudando, né? Por exemplo, uma vez eu perdi uma vaga de emprego, né? Eu já tinha sido formado, né? Já tinha a formação em engenharia elétrica, né? Eu aprendi mais estagiando do que na faculdade lá. Inclusive, eu era monitor lá no laboratório de desenho, né? Tanto na parte prática ali, fazendo na régua paralela, ensinando os alunos lá, como também na parte do software lá, né? Ensinando eles como que dando aulas, né? Aulas de reforço lá para os alunos lá da Católica. Então, esse profissional, ele tem sempre que estar estudando, ele tem que saber manipular os programas da sua área, né? No nosso caso aqui, o AutoCAD. Existem alguns programas que, além dele ser instalado dentro do AutoCAD, que é o Proelétrica, por exemplo, né? Nós temos também chama AutoQI Builder, né? Que ele faz programação, ele faz desenhos e cálculo também na área da engenharia civil, o Builder, né? Tem o Hidro, que ele faz na parte de hidráulica aí, né, da engenharia civil, na parte de saneamento. Tem o de ferragens, né, estrutural. Tem o Lumine, que na parte elétrica, na parte de aterramentos, né? Então, esse profissional, ele tem que estar ligado, fazer os cursos, né, a Câmara de Educação, né, chama de cursos livres, né? Por exemplo, eu não tenho o curso de AutoCAD 2D, e foi por isso que eu perdi essa vaga. Eu não tinha o certificado do curso de AutoCAD 2D, mas eu peguei um histórico escolar, né? Aí parece até a empresa lá ficou, você trouxe histórico escolar, mas esse histórico escolar dava a ideia de que era o histórico escolar lá do primeiro grau, do segundo grau. Na verdade, era o histórico escolar lá da faculdade, em que eu provava para a empresa que eu fiz uma matéria que chamava Projeto Auxiliado por Computador, né? E eu mostrei também que eu fiz, né, mas eles estavam exigindo AutoCAD, né? Ó, eu não tenho certificado do curso de AutoCAD 2D, mas eu tenho o histórico provando que na faculdade eu fiz o projeto auxiliado por computador, que nada mais é, né? A parte a gente fez com um programa que era PCAD na época, né? Hoje ele chama Eagle. Na parte aí você faz desenhos de circuitos eletrônicos, né? Aí existe o AutoCAD, né, que é esse o Eagle, o PCAD, que faz o projeto em circuito para circuito eletrônico, e existe o AutoCAD, que são projetos, né, dos mais variados, tanto da civil quanto da elétrica, para instalações elétricas aí, por exemplo, instalações hidrossanitárias e por aí vai. Então vocês têm que estar ligados, né, nos cursos, né, que podem, por exemplo, se fosse aqui um curso de design gráfico, vocês tinham que aprender a utilizar o quê? Utilizar o Photoshop, por exemplo, né, da Adobe, ou então utilizar um programa que chama GIMP. O GIMP nada mais é que o Photoshop gratuito, né? Ele é utilizado bastante aí pelo pessoal que utiliza as distros, né, as distribuições aí do Linux, por exemplo. Ah, professor, entendi. Então, né, com esse resumo que eu fiz aqui, eu acredito que vocês têm subsídio suficiente para poder responder aí, né, as três perguntas aí no fórum de discussão, tá bom? Você desculpa, eu aproveitei que eu não tinha um horário agora no segundo horário, né? Aí eu estendi a aula um pouco mais aí, uns 24 minutos aí, né? Mas eu acredito que pelo menos aí o fórum de discussão ficou bem consolidado, tá bom? Então fiquem com Deus aí, Adair, Kleuber.
né? Os outros participantes que só podem assistir na hora do, né, no o vídeo gravado, né? Aí lembrando que ainda não entregou, né? Não fez, por exemplo, questionário aí de recuperação lá de eletricidade ainda, né? Eu pedi lá para a Laura, ainda pode entregar, tá, pessoal? O de recuperação, lembrando que é aquele que vale 100, né? Que é somado à sua nota final e feito uma média aritmética, né? Já que são duas notas, né? Dividido por dois, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Já programei aqui o alinhamento aqui com os dois professores, né? Que são acho que é Matheus e tem um outro que eu esqueci o nome aqui, né? A program, já program, isso, valeu. E já para fazer o alinhamento que vocês têm programado, deixa eu lembrar aqui, são dois momentos presenciais. Um agora no dia 17 e outro no próximo mês, no dia 14/9. Mas fiquem de olho aí no grupo lá do WhatsApp lá, é porque a Lúcia ela falou com a Laura, né? E ela pediu para eu colocar aqui também esse horário, que esse horário que está na plataforma aqui, ele estava fechado, né? Deixa eu, deixa eu compartilhar novamente aqui. Isso. Que esse horário aqui, né, tava realmente ele tava ok e aí eu podia confiar, podia colocar aqui na plataforma. Que a primeira vez que eu coloquei, eu nem coloquei o horário presencial, né? Mas fiquem de olho também lá no WhatsApp de vocês aí, que vocês e a Laura que têm acesso. Eu mesmo não tenho acesso a ele, não. Então tá, pessoal, vou parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e no máximo até amanhã vai estar disponível já essa web aula de hoje.